som. Alô, 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 som, alô, alô. Irmãos, vamos tomar nossos assentos, irmãos? Vai dar tempo de conversar, pessoal. Então, quando a gente já vai chegando aqui para frente, já vai encerrando, porque aí a gente, ganha tempo. Boa noite, irmãos. Bom revê-los. Quase que choveu hoje para dar uma refrescada, deu só uma garoada aqui, né? E eu tenho alguns avisos importantes. Primeiro, eu peço que os irmãos estejam em oração por mim, porque a gripe me pegou e gostou de mim, não quer me largar, e a gente fica mais devagar quando fica assim. Mas é um privilégio poder servir ao Senhor, né? E a gente está aqui com muita alegria. Pessoal, nós estamos aguardando a chegada. Vem um pastor, que ele é italiano, estava lá no seminário, lá em São Paulo. O Paulo teve aula lá durante esses dias, e ele aproveitou a oportunidade que ele estava aqui pelo Brasil, convidou para vir aqui dar um relatório e informar um pouco a igreja sobre como anda o trabalho evangélico lá na Itália. Então o Paulo foi lá na rodoviária buscá-lo, por isso ele não está aqui agora, o Paulo. Então nós estamos aguardando ele. Mas enquanto isso nós temos outras tarefas a realizar. Quero lembrar os homens que nós temos reunião de homens, sexta-feira, 19h30, lá na casa do Rogério. Rogério, este jovem, membro da igreja, homem bonito aqui. Ele, lá na casa dele, 19h30, tá bom? É importante, se você levar um amigo, tá? Você leva um amigo, leva R$10 e um refrigerante, aí fecha o pacote, tá bom? E nós vamos fazer lá um rodízio de pizza, para poder... isso depois da reunião de oração, tá? Que nós vamos fazer depois, tá bom? Então, o pessoal estava reclamando, principalmente as mulheres, que a gente estava comendo muito churrasco. Então, para dar uma equilibrada no carboidrato, então a gente vai comer um pouco de pizza. Sempre coisas muito light, né? Sempre, né? Pessoal, essa semana a gente já está esquentando os motores para o curso Foco, que vai ser no sábado, não é isso? Dia 11. Não é isso, Lu? Dia 11, sábado, agora já é a segunda oportunidade do curso Foco. Você, então, hoje, está dando microfonia, você hoje tem a oportunidade de poder se inscrever se você não fez. Aumentou a microfonia. E também a oportunidade de pagar se você também ainda não fez. Tá bom? É importante você acertar, dar uma posição. Se você não faz, pessoal, não deixa passar essa oportunidade. Você deve participar. Só para ter uma ideia, quem participou da primeira oportunidade? Levanta a mão. Ó, que beleza. Ó, tem vaga ainda, pode baixar. Tem vaga ainda, estamos esperando vocês. As nossas turmas aí estão animadas. O pessoal está gostando. Então, não perca a oportunidade. Nós vamos oferecer as mesmas matérias, que é método de estudo bíblico, panorama do Antigo Testamento e doutrinas básicas 1. Você fez um, agora você pode fazer outro, tá bom? Para dar oportunidade de todo mundo estudar. E se você quer fazer, então você procura a nossa secretária, que é a irmã Lucila. Aquela jovem ali atrás, ela é a nossa secretária, você procura ela. Tá bom, meu povo? Mas vamos ter um tempo de oração. Nós precisamos orar pelas famílias da nossa igreja. Existem algumas famílias passando por tribulações grandes. Eu, como pastor, a gente tem um conhecimento, não cabe abrir aqui para a igreja, né? Mas Deus sabe quais são. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo agora de oração pelas famílias. Alguém gostaria de orar por isso? Junto comigo aqui? Lira, mais alguém? Gostaria de orar pelas famílias? Pode vir também, Márcia, mais um irmão ou irmã. Vem, Fátima. Vamos orar então, vamos nos colocar de pé.
Vamos orar pelas famílias. Ainda está dando microfonia? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui em Tua casa e queremos clamar a Ti, Senhor, que tudo que possa acontecer aqui essa noite venha de encontro aos nossos corações e que possamos prestar a Ti, Senhor, um culto e uma adoração sincera. Mas nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, pelas famílias da igreja. O Senhor conhece, ó Pai, cada situação, cada necessidade, Senhor, por isso clamamos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único, Senhor, que realmente, Senhor, pode trazer e pode tratar de uma forma imediata e de uma forma completa, Senhor, esses problemas. Por isso, Senhor, confiamos em Ti e sabemos, Senhor, que não é pela nossa força, mas sim, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, atua, ó Pai, em nosso meio, traz conforto, alivia os nossos corações e revela, Senhor, aquilo que precisa ser revelado. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Senhor, também na Tua presença, ó Deus, eu quero colocar as famílias da igreja nas Tuas mãos também. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas e daquelas, ó Deus, que têm passado por momentos difíceis de tribulação, de provação, ó Deus. Eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, que o Senhor venha com ali o Seu bálsamo, ó Deus, e dê alívio, paz nos corações, e que o Senhor traga, ó Deus, também a correção que vem do Senhor para aqueles que estão afastados, que estão errantes, ó Deus. Que o Senhor traga a verdade, que o Senhor faça a Tua justiça, Senhor, que não é a nossa, mas a Sua. E eu peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, e peço também que o Senhor nos proteja, ó Deus, nos livre do mal, que a gente não venha, Deus, a cair em tentação. Sabemos, ó Deus, que o nosso inimigo tem atacado muito as famílias, Senhor, e nós pedimos, ó Deus, a Tua proteção, Deus. Nos protege de nós mesmos, dos nossos corações, e nos protege do mal, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer, ó Pai, por essa noite, por esse momento aqui de culto, Pai, que podemos cultuar, Te louvar, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permite, Pai, a cada dia, Pai, poder estar na Tua presença. Pai, nesse momento, Senhor, para colocar aqui vida, Senhor, de famílias que estão com luta, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando, Senhor, as famílias, protegendo, guardando. Te agradecemos, ó Deus, porque até com luta, Senhor, essas pessoas têm estado aqui para Te adorar. E esta, Pai, é o verdadeiro coração de um crente, Senhor. Mesmo na dor, no sofrimento, na tristeza, devemos, Senhor, ser grato a Ti, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, Senhor. Que o Senhor possa realmente fortalecer nossas vidas, a vida dessas pessoas que estão sofrendo e com lutas. Que o Senhor venha também, Senhor, nos ajudar. Que nós não venhamos passar, Senhor, por dificuldades, e se passarmos, Senhor, que o Senhor possa também nos ajudar a ser forte, depender de Ti, porque sabemos, ó Deus, que somos muito frágeis, Senhor, e só podemos contar com o Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor. Por isso nós Te pedimos, Senhor, esteja com essa igreja, Senhor, protege, Senhor, guarda cada família aqui, Pai, porque sabemos, ó Deus, que o inimigo, o diabo, Senhor, ele não está feliz, Senhor, porque sabemos que ele está, Senhor, bramando, Senhor, para tragar tudo aquilo que ele puder. Por isso nós clamamos ao Senhor, que é um Deus fiel, um Deus justo, de poder, que o Senhor venha nos guardar, Senhor. Guarde cada família dessa igreja, proteja cada um de nós, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, porque sabemos que Sou um Deus fiel, Senhor. Muito obrigada por esse culto, por essa noite, e usa a vida das pessoas, Senhor, que vai estar aqui trazendo a Tua palavra, Senhor, louvor, para que possamos sair daqui cheia da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Amém. Dê aí um abraço na pessoa que está do seu lado, uma palavra de encorajamento. A igreja é isso. A gente chora junto, a gente se alegra junto. Isso é igreja.
o pessoal da equipe de louvor pode vir aqui à frente. Irmãos, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que Deus nos adotou, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para o louvor da gloriosa graça, o louvor da sua gloriosa graça. Isso mostra um dos propósitos da nossa nova vida em Cristo. Então toda vez que você louva a Deus, seja por meio de música, de uma oração, de uma palavra, toda vez que você louva Ele pela salvação, toda vez que você louva Ele por quem Ele é, você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. O louvor faz parte da nossa vida cristã, dessa nova vida que nós temos em Jesus. E agora eu quero convidar todos para louvarmos a Ele por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele é. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor e não somente assistir um culto. Amém? Então eu convido você a cultuar conosco, cantando Ele exaltado. Nosso Deus, Ele é exaltado, né? E a gente precisa lembrar disso, que o nosso Deus, Ele está acima de tudo, de todos, acima dos nossos problemas, das nossas dificuldades, né? E Deus, Ele é muito bondoso para conosco. Hoje a gente está tendo problema de superlotação de novo. Então, se você tem uma cadeira vazia do seu lado, só levanta a mão dizendo quantos lugares tem. 1, 2, 3, aí os introdutores vão poder ajudar. A gente não pode botar muita cadeira lá no fundo. E se você puder compactar e deixar as fileiras, as cadeiras aqui da ponta vazia, vocês sentarem mais para o meio, ajuda.
para a gente poder encaixar o povo. Isso. Eu quero, aqui também tem um lugar na frente sobrando. Eu quero fazer menção, tem um amigo meu presente aqui, que é o pastor Marcos Alexandre e sua esposa Tâmaris, que é lá de Itapeva. Quem conhece o pastor Ricardo foi treinado por ele, então ele foi mentor do pastor Ricardo e eu. É o responsável pelo trabalho aí também, lá em Itapeva. E é uma honra para a gente tê-los aqui conosco. Vamos continuar louvando ao Senhor. As palmas. Alguém digno de receber a glória, alguém digno de receber louvor, alguém digno de receber a glória, alguém digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande unção, a Jesus. Ainda digno, só as mulheres. Alguém digno de receber a glória, alguém digno de receber louvor. Os homens. Alguém digno de receber a glória. Alguém digno de receber todos juntos. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande A Jesus. a Jesus. Vamos declarar. Alguém digno de receber a glória. Se você trouxe o seu dízimo, o seu oferta, você pode depositar neste momento. Alguém digno de receber a glória, alguém digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre. A Jesus. Mais uma vez, para terminar do início. Alguém digno de receber a glória. Toda a glória. Alguém digno Ao único que é digno de ser louvado. Alguém digno de receber a glória, alguém digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre. Ao que vive para sempre. Mais uma vez, ao que vive. Ao que vive para sempre. A Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de convidar Rogério para vir aqui agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Ele que está participando hoje pela primeira vez aqui conosco do período de cânticos, né? Daqui a pouco vai tocar. Então vem aqui, assim você já vai ficando mais tranquilo, querido. Olha, é um prazer ter você com a gente, louvando a Deus aqui da frente. O Rogério ficou quase 3 anos fazendo o processo de discipulado. 2 anos e meio fazendo um processo de discipulado aqui conosco. E agora vai poder participar junto conosco aqui na frente, ajudando a igreja a louvar o Senhor. Então agradeça a Deus, por favor.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Agradecemos, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor. Estamos aqui para devolver, Senhor, aquilo que é seu, Senhor. Com prazer e com muito amor, Senhor, que nós devolvemos, Senhor, uma parte daquilo que o Senhor nos dá, o todo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome santo do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Nós temos sempre aquele momento de intercessão. Então, se você trouxe algum pedido de oração, algum motivo que você gostaria de colocar na presença de Deus, ou mesmo algum agradecimento, o pastor vai orar agora, junto com a igreja, intercedendo por aqueles que sofrem e se alegrando com aqueles que se alegram. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque podemos confiar no Senhor. E nós, ó Deus, temos sido testemunhas oculares da Tua mão agindo no meio do Teu povo. Te louvamos, ó Deus, pelas vitórias, pelos crescimentos, pelos livramentos, por tantas bênçãos e presentes recebidos das Tuas mãos. Te louvamos, ó Deus, pelo suprimento, pelo sustento, pela alegria. Te louvamos, ó Deus, pelos relacionamentos. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias. Te louvamos por esse corpo aqui, local. Te louvamos, ó Deus, porque podemos nos refugiar nessa casa. Podemos, ó Deus, nos esquentar neste aprisco. Ó Deus, nós te louvamos porque podemos recorrer àquele que é o supremo pastor, que é o Senhor. Ó Deus, nós queremos também, junto com outros irmãos, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Tu sabes, Senhor, alguns irmãos passando por dificuldades grandes e terríveis. Que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, que o Senhor possa estar levantando aqueles que estão prostrados. Ó Deus, o Senhor possa estar abençoando cada família, abençoando cada irmão. Pedimos, ó Deus, pelos enfermos, não são poucos. Pedimos que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar restabelecendo, ensinando a Tua vontade, o Teu desejo em cada uma das histórias aqui presentes. Ó Deus, nós pedimos a conversão daqueles amigos, daqueles parentes que ainda não Te conhecem. Pedimos, Senhor, aqueles que estão longe, que os traga de volta. Pedimos, ó Deus, pelos encarcerados, ó Deus, que a Tua luz brilhe, Senhor, no meio das trevas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos. O Senhor possa estar vindo socorrer o Teu povo, aquele irmão que está confuso, que o Senhor dê direção, aquele, ó Deus, que precisa de respostas, que o Senhor traga direção e resposta. Pedimos, ó Deus, o suprimento das necessidades como o Senhor já tem nos garantido. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria na administração dos recursos. Pedimos a Tua graça sobre cada família, que o Senhor possa dar fidelidade aos casados, pureza aos solteiros, que o Senhor possa promover santidade no meio do Teu povo. Pedimos pela nossa igreja, pedimos por todas as igrejas, Senhor, de Serra Negra, todas as igrejas do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Que o Senhor fortaleça os Teus servos, proteja os pastores, que o Senhor possa estar livrando do mal a igreja que é perseguida ao redor do mundo. Ó Deus, obrigado, continua conosco, abençoa esse culto, cada parte, cada irmão, recebe a nossa adoração, ó Deus, e é no nome de Jesus que oramos, amém. Próximo cântico. Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor. Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, ele recebeu hoje. Louve e exalta o Senhor, louve seu nome para sempre. Mais uma vez no início, Santo, 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 Santo é o Senhor. Somente Ele é digno de receber toda a glória, digno de toda a honra, digno de toda a glória. Ele recebeu hoje. Então vamos louvá-lo. Louve e exalta o Senhor. Seu nome para ouvir. Só as mulheres. Louve e exalte o Senhor. Louve seu nome para ouvir. Só os homens, ouve. Juntos, para terminar, vamos louvá-lo. Louve, exalta o Senhor. Louve, seu nome para sempre. Amém. Esse é um desejo do seu coração. Louvar a Deus. Mas eu gostaria de convidar a igreja a sentar por um instante. O pastor tem uma palavra e também nós temos outras pessoas que nos visitam. Estou vendo algumas pessoas que nunca vi antes aqui, à noite. Então, se você está participando do culto conosco, no período da noite, pela primeira vez, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Eu sei que o pastor Charles já apresentou o amigo dele, pastor que está lá no fundo, mas tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Legal, joia, prazer. Qual é o nome de vocês? Marta e Marcelo, prazer, viu? Ter vocês conosco. E os irmãos? Fábio. Que legal, prazer ter vocês conosco, viu? Sintam-se em casa, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Depois a igreja dá um abraço em todos eles, tá ok? Podem sentar, por favor. A gente só faz isso uma vez, só fica vermelho. Só uma vez, a gente promete que não faz de novo, tá bom? Só quero lembrar os irmãos, no domingo que vem nós vamos ter um culto especial louvando a Deus pelas nossas mães. Então, como a gente sempre faz, a gente está preparando uma lembrancinha para entregar para as mamães no final do culto. Então, traga sua mãe também aí, porque nós queremos louvar ao Senhor por esse presente que Ele nos deu, que são as nossas mamães. Tá? Então, é muito importante que você não se esqueça, aproveite para convidá-la. Eu queria fazer uma menção. Os irmãos acharam bonito o trompete participando, o irmão adorando com seu talento. Eu fico feliz porque eu também gosto muito de instrumento de sopro. E quantas vezes a gente fica tentado em querer acelerar os processos para o irmão poder estar logo. E, gente, tudo tem o tempo certo, é o tempo de Deus. Se você ainda não faz parte da membresia dessa igreja, eu quero encorajar você. Primeiro dizer que Deus está nesse processo, esse tempo de espera, esse momento de aprendizagem, e eu quero encorajar você a seguir em frente, porque tem trabalho, e temos espaço ainda para mais instrumentistas aqui na frente, para mais cantores, não só aqui na frente, mas lá nos bastidores também. Precisamos de gente para botar cadeira lá no fundo, né? Então tem trabalho para todo mundo.
Não tem cargo para todo mundo, mas a gente não precisa de cargo para trabalhar, não é verdade? Então eu quero encorajar os irmãos, sigam em frente, porque a hora vai chegar e vai ser tão significativo quanto todas as outras, ok? Nós estamos aqui por causa do nosso Deus, não é verdade? E o próximo cântico nos lembra isso. É para Ele que nós estamos aqui, é para Ele que nós abrimos a boca, é para Ele que nós participamos da igreja, é por causa dele que nós queremos crescer e ser fiéis cada vez mais. Você pode permanecer sentado mesmo, enquanto nós começamos esse cântico. Mas preste atenção na letra dele enquanto você pronuncia isso. Ao Senhor que é por causa dele que nós estamos aqui. Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, diga aí, Senhor, tudo é teu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a Ele a glória. A ele a glória. Sempre amém. Mais uma vez. A ele a o saber.
Senhor, nós somos povo teu, igreja tua, compradas pelo sangue de Jesus, seladas pelo teu Santo Espírito, para que possamos ser instrumentos de glória ao teu nome, para que possamos refletir, ó Pai, a tua sabedoria, não agora apenas na presente era, mas por todo sempre, e não apenas para os seres humanos, mas para todos os seres que existem. Obrigado pelo privilégio de ser igreja tua. Obrigado pelo privilégio de servir ao Rei dos Reis, aquele que já é o nosso Rei, o nosso Senhor, e que um dia governará e reinará todo o universo. Nós te agradecemos pelo privilégio de servi-lo antes. E queremos pedir que o Senhor continue se agradando das nossas vidas. Se tem algo em nós que o Senhor não se agrada, mostra-nos, corrige-nos e perdoa-nos. Ajuda-nos a nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos estar limpos e purificados na Tua presença, como filhos Teus que somos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Tu somente és Deus. Verdade. Nós somos filhos Teus. Não temos direito de reivindicar nada, não temos direito de decretar nada, não temos direito de exigir nada, apenas de pedir e agradecer humildemente ao nosso Pai, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado porque o Senhor é soberano e o Senhor nos ouve. Continua, Senhor, aceitando esse culto que queremos prestar a Ti, queremos Te homenagear, dizer aquilo que sentimos a Teu respeito. Que o Senhor é o nosso Pai bondoso, também Deus zeloso, que cuida de nós. Muito obrigado por esse povo que se reúne aqui nessa noite e continua sendo adorado, apesar de nós, pecadores que somos. Em nome de Jesus, o Senhor dessa igreja e de toda a igreja, hoje e para todos sempre, Senhor, é que nós oramos. Amém. És um Deus criado por nossas mãos, independente do homem mortal, nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Mais uma vez, Benício. Nossas mãos, independente do homem mortal. É verdade, Senhor. Para que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. As mãos, se for
em mãos. Ainda assim, que comigo está, Senhor, porque tu não mudarás. Não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, nos meus dias bons, se forem maus, tu comigo estás. Somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus que cuida de nós, mesmo quando tudo está bem, tudo está do jeito que queremos. O Senhor está conosco, não podemos e não devemos nos esquecer disso, mas ainda quando tudo foge ao nosso controle, o Senhor continua sendo Deus que está disposto a nos abençoar se deixarmos, está disposto a nos conduzir se quisermos. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus e nos aceita como somos. Te agradecemos porque podemos te adorar. Te agradecemos porque podemos falar com o Senhor e o Senhor nos ouve. O Senhor que é o Deus eterno, aquele que ninguém tem controle sobre ele. Tu és o Deus do universo. E nós podemos falar com o Senhor como se estivéssemos falando com o nosso Pai. Porque tu nos aceitou e nos adotou como filhos. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo privilégio de te cultuar. E queremos pedir que o Senhor continue conduzindo este culto dentro da tua soberana vontade. Amém. Pois este culto também é teu. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você pode sentar, por favor. Deixa eu ligar o microfone, senão o pessoal que está nos assistindo em casa não ouve nada. Nós estamos aguardando o pastor ainda, o missionário, está no ônibus, está vindo para cá. Então eu e o Paulo estamos vivendo fortes emoções nesse momento. E aí, que benção. Paulo, então, vem aqui, dá tempo, já pega o pastor no pulo. Aí, que bom. Bem-vindo. Paulo vai apresentar, então, e aí depois a gente libera as crianças, porque seria importante as crianças participarem também. Irmãos, é a segunda vez que isso acontece comigo. Não sei se os irmãos se lembram nas férias do pastor, quando o pastor Abimael aprontou uma parecida, mas dessa vez, novamente, não foi culpa do pastor. Por favor, pastor Alessandro. Pastor Alessandro, ele é missionário da Convenção Batista da Junta de Missões Mundiais. Ele é missionário na Itália e ele é italiano, é pastor italiano, foi consagrado em 2009 aqui no Brasil, foi treinado lá na Itália. E ele vai estar aqui no Brasil para fazer divulgação do trabalho deles, do projeto de construção da igreja deles. E ontem ele estava lá no curso que eu fui fazer, na validação, ele estava por lá. E eu conversei com o responsável pela vida dele e falei, será que não dá para o pastor Alessandro ir em Serra Negra
durante a semana, ou mais para o final do mês. Ele disse, olha, dá para ir amanhã. Abaixa, por favor. Acho que todo mundo percebeu. Ele falou, dá para ele ir amanhã. E aí, então, eu liguei para o pastor Charles, e o pastor gentilmente nos cedeu o espaço. Eu, como responsável pelo departamento de missões da igreja, agradeço publicamente ao pastor, porque eu sei que a igreja sente falta da pregação do pastor. E semana passada ele esteve em Lindóia, mas eu peço o carinho dos irmãos, o mesmo carinho. Nós entendemos, dentro da soberania de Deus, que seria importante dar a oportunidade para o nosso irmão apresentar o projeto, apresentar o que ele tem feito lá. E ele está aqui há poucos dias no Brasil. Ele não fala português, mas vocês vão ver que ele já está falando muito bem. Se ele precisar de ajuda, eu auxiliarei, mas também eu creio que não vai precisar de tradução, porque ele já está falando muito bem português. Ele saiu de São Paulo à 13h e graças a Deus conseguiu chegar agora. Né? Ele ficou esperando muito tempo o ônibus sai às 4, né? Mais ou menos. Então ele vai se apresentar o projeto. Eu peço que os irmãos ouçam com carinho o que ele tem para nos dizer. Ele vai falar um pouco sobre ele, sobre o contexto, e aí depois ele vai passar um vídeo, né? Compartilhar o projeto. Ok. E aí, enquanto ele for compartilhar, depois que ele apresentar, as crianças vêm, descem para o seu cultinho, e aí depois nós damos continuidade com a presença do pastor. Deus abençoe, Senhor, viu? Podemos orar para o Senhor mais uma vez? Pastor, venha orar, por favor. Obrigado. Essa água é para o Senhor, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite, mais uma vez, podemos ver que a nossa família é grande, a família do Senhor é grande. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor que está presente aqui conosco, e pedimos que o Senhor o use poderosamente, Senhor, para mandar o recado do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor continue nos desafiando, Senhor, a obra que o Senhor tem de missões no mundo. Fortalece também o teu servo, abençoa, Deus, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pode vir aqui para ler 3 versículos, por favor, em português. Ok. Amém. Boa noite, queridos. É um grande prazer estar aqui. Desculpa para o horário, mas o ônibus foi muito aqui. Tempo brasileiro, né? Tempo batista. E eu sou aqui no Brasil desde 12 de abril, né? E nunca falei português. Os primeiros dias eu chorava, né? Eu dizia, oh Senhor, o que digo aqui no Brasil? Mas o Senhor começou a trabalhar comigo, e graças a Deus não falo português, falo portugundo, né? Português do terceiro mundo, mas é importante, como vocês dizem aqui, comunicar, né? E você é a minha igreja mãe, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui. E vou compartilhar com vocês alguns milagres que acontecem lá na Itália, né? Por causa da sua oração, não somente da minha, porque a Igreja Batista Brasileira ora até muitos anos para a Itália. E agora está acontecendo alguma coisa muito linda que eu compartilharei com vocês esta noite, tá bom? Em primeiro lugar, vamos a ler um pequeno texto lá na Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 1, versículo 40 a 42. Até aqui não precisa de tradução, né, irmãos? João capítulo 1, versículos 40 a 42. André, João capítulo 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera
e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Amém. Esta é uma pequena história do encontro, né, que Pedro fez com nosso amado Senhor. E Pedro, como você sabe, era um pescador, né? Pescador, se diz? Sim, pescador. E encontrou Jesus na primeira vez, propriamente de perto do Mar de Galileia, né? Onde ele trabalhava. É muito interessante a expressão que Jesus usou para falar com Pedro. Você é Simão, filho de Jona, mas você será chamado Pedro. Agora você é Simão de Jona, e neste preciso momento, mas você será chamado no futuro Pedro. O que significa isso? Não é? Quando nós lemos a palavra de Deus, é interessante que nós lemos, mas às vezes não entendemos muito bem o que lemos, né? E Jesus, olhando para Pedro, diz: você é Simão, filho de Jona. É interessante que quando Jesus, você que está aqui esta noite, olha para nós, não olha somente o aspecto exterior. É assim que se diz, pastor? Sim. Mas ele olha para a alma, muito em fundo de nós, do nosso coração. E quando você ouve a palavra de Deus, e Deus começa a investigar o seu coração, ele vê no profundo da minha alma e da tua alma, não é? Ele sabe que você é não o que você parece, mas muito mais, muito mais. Pedro tem um caráter, se diz? Sim, que parecia uma onda do mar, né? Às vezes ele, Senhor, eu não deixarei vocês a morrer sozinho. É o que ele fez. Ele traiu o Senhor, né? Mas Jesus via uma possibilidade na vida de Pedro. Sabe o que ele dizia? Simão, eu te conheço o que você és. Eu conheço os teus traumas familiares, porque ele não chama somente Simão, mas Simão, filho de Jona. Eu sei o que é a tua alma, o que significa que está no profundo da tua alma. Mas através do meu trabalho, um dia você será Pedro, outra pessoa, completamente transformada para a minha graça. Completamente transformada para a minha graça. Tem uma pequena história lá na Itália, que um famoso escultor, se diz? Sim, que se chamava Donatello, não é? Você conhece? Quem conhece? Sim, todos, né? E ele tinha uma escola de escultura. É interessante que, prima de fazer a sua escultura, Antes de fazer a escultura. Obrigado. A minha cabeça tem italianos, portugueses, todos é uma bagunça, tá? Antes de fazer a escultura, ele se sentava numa cadeira, olhava para este bloco de pedra e estava ali para uma semana, né? Olhando. E os seus discípulos, não, que ele conhecia, o seu maestro, passavam, diziam: este maestro aqui é um pouquinho louco, né? Não está muito na rua. E um dia um discípulo dele
se firmou na frente do seu maestro e perguntou: maestro, por que você olha este bloco de pedra? Sabe qual foi a sua resposta? Isto não é um bloco de pedra, é a minha escultura. Jesus, quando olha para você, ele vê uma obra finida, terminada, ultimada e perfeita através da sua graça. No ano passado, na fim de 2012, Deus olhou para mim, lá na Itália, e me disse: Alessandro, cuida das minhas ovelhas. Eu olhei para a senhora e disse: Senhor, mas você está errado. Eu sou uma pessoa muito comum. Sou um rapaz, 48 anos, né? Que não tem um grande título de estudo, né? Eu vontade de estudar muita não tenho, mas se você diz assim, eu comecei, sim, a racionar sobre a minha vida. Raciocinar, pensar. Raciocinar, pensar. Raciocinar sobre a minha vida. Eu lá na Itália havia um trabalho muito bom. Muito bom. O meu salário, para mostrar a você, era cerca 7.000 reais por mês. Eu seria aposentado sem nenhum problema. Você entende? A minha agenda era muito grande. Ela trabalha no setor petrolífero e colabora também com a Petrobras, uma indústria química. E o recurso financeiro para mim era uma segurança. Mas o Senhor me diz: deixa tudo de lado e cuida das minhas ovelhas. Você pode imaginar o que aconteceu no meu coração? O meu colega de trabalho veio na frente comigo: você está louco? Você deixa um trabalho a tempo pleno. Sim. Você está louco? Você deixa um trabalho a tempo pleno aqui? O que você está fazendo? Mas o Senhor me diz uma palavra: você não é nada sem mim, mas com mim você pode fazer muitas coisas para a minha hora. Rapaz, eu estou aqui para compartilhar este milagre, não somente da minha vida, mas daquilo que acontece lá na grande Europa, né? Mas eu acho que você também, como crente em Cristo Jesus, Deus pode transformar também a tua vida e ser um missionário na sua terra, como eu sou um missionário na minha terra. Eu mostro para você qual é o ambiente espiritual na Europa. Na sua cabeça, eu falei com muitos brasileiros. Eu sei que na cabeça de um brasileiro, a Europa é uma terra rica, né, muito rica, e também uma terra que tem evangelho. Eu vos mostrarei este pequeno vídeo que vos mostrará que a Europa é terceiro mundo espiritual, né? E agora nós estamos passando um momento econômico muito difícil, de crise. E agora você verá este vídeo, por favor.
que brilhe em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar. Diante da necessidade, acende uma luz na escuridão. Amém. No meio dessa realidade, eu me converti 20 anos atrás, né? E foi verdadeiramente um milagre. Eu fui envolvido para 10 anos com doutrinas orientais lá na Europa. E que sabe o que é doutrinas orientais, você tem uma ligação muito forte com demônios, porque você recebe o seu espírito guia. Você recebe o seu espírito guia. Eu fui envolvido com isso para 10 anos. E um dia, eu sou um pouquinho emocionado porque a história começou propriamente aqui no Brasil, em São Paulo. Um dia, o meu amigo me convidou para um estudo bíblico na sua casa. E uma irmã estava compartilhando um pequeno versículo do Evangelho do Marcos, e o que eu senti no meu coração foi: Alessandro, esta é a verdade que você procurou para toda a vida. Sabe, quando você volta para sua casa, eu estou na minha casa. O Senhor me abraçou, me curou, cuidou de mim, me deu uma esperança para a vida. E agora sou aqui para testemunhar que Deus me escolheu, não para minha méritos, se diz? Não para os meus méritos, mas para a sua glória. E vou contar uma outra pequena história, que é a história da nossa igreja, lá em Mantova, no norte da Itália. E a história começou propriamente aqui no Brasil e em São Paulo, especificamente. Vamos a ver. Em 1992, quando a família Bambini, mais especificamente Milton e Teresa, deixam a cidade de São Paulo e a amada igreja do Morumbi para se aventurar em terras italianas. Com o desejo ardente de testemunhar de Cristo, começam um grupo de estudos bíblicos na própria casa, onde iniciam a convidar vizinhos e amigos. Deus operou grandemente, e um dos frutos deste trabalho é o pastor Alessandro Sanfelice, missionário autóctone de nossa Junta de Missões Mundiais. Os anos se passaram, o grupo cresceu, mas devido a uma grave enfermidade do Milton, ficaram reduzidos a poucos, chegando até mesmo a deixar de se reunir por um tempo. Não querendo que este testemunho acabasse, Milton e Teresa Bambini entraram em contato com o pastor Valdomiro Timchak, pastor com o qual Teresa se converteu e foi ovelha por muitos anos antes de se transferirem para a igreja de Morumbi. A ele pediram o apoio de nossa junta. Diante disso, o pastor Manuel Florencio, que residia em Ferrara, começa a apoiar o grupo, e sem que eles soubessem, Deus já estava preparando um belíssimo futuro para esse grupo de crentes. Lendo um artigo escrito pelo pastor Manuel Florencio, no qual dizia: a cidade de Mantova, a 100 quilômetros de Ferrara, está clamando por um pastor. O então seminarista Fábio Pegas Pisa, descendentes de imigrantes mantovanos, se sente profundamente tocado pelo Espírito Santo e decide consagrar todas as suas férias do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil para cuidar deste grupo,
e evangelizar os mantovanos. Após ter se apresentado à junta e ter o consentimento do pastor Manuel Florencio, chega em terras italianas, o que fará pelos 3 anos consecutivos. Deus agiu poderosamente. Em 6 de junho de 2002, foi organizada pelo pastor Manuel Florencio a Igreja Cristã Evangélica Batista de Mantova, tendo o então seminarista Fábio Pegas Pisa, agora pastor Fábio Pisa, como um dos seus membros fundadores e primeiro pastor. O pastor Fábio tem realizado um trabalho muito profícuo durante esses anos. Trabalho este que, além de ver um crescimento da igreja local, tem se expandido. Como fruto desse ministério, já foram organizadas outras 3 igrejas filhas: Brescia, Milão e Florença. Além disso, estamos trabalhando para que a nossa congregação de Reggio Emília se torne igreja em um breve tempo. O que dizer diante de tantas bênçãos? Em primeiro lugar, seja dada glória ao Senhor nosso Jesus Cristo, ao nosso Deus e Pai e ao Espírito Santo que nos tem guiado. E em segundo lugar, agradecemos fortemente a todo o povo batista do Brasil que tem orado por nós, crido em nosso ministério e nos sustentado. Sem vocês, seria impossível estar aqui e realizar tudo o que podemos realizar. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Amados, a paz do Senhor seja com todos vocês. Sou o pastor Alessandro da Itália. Atualmente, trabalho como pastor auxiliar na igreja de Mantova e sou líder de 4 ministérios na minha comunidade. O Ministério da Escola Bíblica Dominical como coordenador e professor. O desenvolvimento e crescimento do culto de oração. O Ministério de Adolescentes junto com minha esposa Isabela e o Ministério de Discipulado dos Novos Crentes. Temos um grande desafio aqui no norte da Itália, que é aquele de expandir o Evangelho entre o povo italiano, que é católico e tradicionalista. Mas o momento histórico no qual a Itália e a Europa se encontram nos faz entender que estamos prontos para uma grande colheita de almas. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que me foi dada de ser o primeiro obreiro da terra na Itália, sustentado pela Junta de Missões Mundiais. Mas quero também agradecer a todos os batistas brasileiros pela confiança demonstrada. Sem vocês seria impossível sonhar os sonhos de Deus para nosso amado país. Muito obrigado. Amém, irmão. Isso é o que acontece na Itália. 12 anos atrás não foi nenhuma testemunhança batista lá na Itália. Agora nós temos uma igreja com 150 membros e também 4 igrejas filhas e uma congregação cristã fundada lá. Não congregação cristã, congregação da nossa igreja. Né? Eu entendo isso. Ok. E você sabe por que aconteceu? Tem 2 versículos na Bíblia que o primeiro é o mais pequeno da Bíblia. Eu sou seguro que você lembra disso. Qual é o
mais pequeno versículo da Bíblia? Vemos. Não é Deus amor. Isso, o pastor lembra. Jesus chorou. Eu creio que no céu, não sabe se é assim, mas Jesus está chorando para a Europa. Jesus está chorando para a Europa. Mas quando Jesus chorou, o versículo que é registrado ali na Bíblia, é interessante que ele era na frente do lugar de morte. Você lembra que ele chorou assim, na frente da tomba, do sepulcro de Lázaro, um seu amigo, né? Mas depois ele fez uma coisa, né? Você lembra o que ele fez? Começou a orar a Deus, a seu Pai. E aqui vem o segundo versículo mais pequeno da Bíblia. Você lembra qual é? Você lembra? Dá uma ajuda. 1 Tessalonicenses 5,16. 3 palavras. Ora sem cessar. Por que eu estou aqui esta noite? Para pedir que o povo brasileiro, a igreja brasileira, ora sem cessar para a Itália. Sabe por quê? Porque no meio das trevas, milagros acontecem através da sua oração. Você sabe disso? Através dos seus joelhos, sim, na terra, almas foram salvadas para a vida eterna. Ora para o povo italiano. Muito obrigado para todos, pastor. Uma profecia. Amém. Sim, se você quer. Sim. Okay. Irmãos, eu gosto de lembrar também que Jesus deixou só um pedido de oração para que a igreja orasse. Ele deixou um pedido de oração. Qual é? Mais obreiros para a sua seara. Orem pela seara, orem pelos obreiros da seara, orem pelo trabalho de colher vidas. Nós temos que orar mesmo. Eu gostaria de convidar a igreja, nesse momento, a orar. Pelo trabalho de Mantova, pela vida do pastor Alessandro. Depois ele ainda vai passar alguns slides mostrando um pouco do trabalho dele lá. Mas eu gostaria de convidar a igreja a orar. E eu gostaria de pedir para que 2 irmãos que sentissem o desejo de vir aqui agora orar, interceder pela igreja de Mantova e pela vida do pastor Alessandro, viessem aqui à frente. 2. Não precisa ficar com vergonha, pode vir. Muito bem, temos 3. Vem cá, por favor. Vamos orar agora? Convidar todos a se colocarem em pé, por favor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Quero colocar diante do Senhor agora, ó Deus, a Itália, Senhor, todo o trabalho que tem sido feito ali, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha operar, Senhor, milagres, ó Deus, ali naquele lugar, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de milagres, ó Pai. O Senhor é o mesmo Deus e continuará sendo, ó Deus, eternamente o mesmo Deus que fez desde o princípio, Senhor, tantos milagres, ó Deus. O Senhor mesmo hoje e sempre, eternamente, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós te pedimos também, Senhor, pela vida do pastor, que o Senhor possa dar sabedoria, coragem, ó Deus, que a cada dia o Senhor possa estar levantando, Senhor, ali mais pessoas, ó Deus, mais trabalhadores, ó Deus, para a tua seara, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o campo, Senhor, ali é grande, Senhor, e sabemos também, ó Deus, que o Senhor tem planos, projetos, ó Deus, para aquele lugar, Senhor, para salvar vidas ali, ó Deus. Nós entendemos, ó Deus, que ali, Senhor, na Itália, Senhor, em cada lugarzinho daquele, Senhor, o Senhor tem vida que o Senhor quer salvar, ó Pai.
Por isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, nós imploramos a Ti, ó Pai, nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha fazer, ó Deus, ali naquele lugar, um milagre, assim como o Senhor já tem feito, através dos Teus servos, ó Deus, através da junta de missões, ó Deus, que tem atuado, Senhor, naquele lugar. Muito obrigado, ó Deus, pela vida, Senhor, de cada um, Senhor, daqueles que têm se colocado, Senhor, à disposição, ó Deus, a deixar, Senhor, o seu conforto, ó Deus, a deixar, Senhor, a sua boa vida, Senhor, a deixar, Senhor, o seu emprego, a deixar, Senhor, talvez um bom salário, ó Deus, e se colocar nas mãos do Senhor, ó Deus, para ser usado pelo Senhor, ó Deus. Senhor, que privilégio é poder servir a Ti, ó Deus, e fazer parte do Teu plano, ó Deus, de salvar vidas para a Tua honra e glória, Pai. Muito obrigado, ó Deus, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por termos oportunidade, Senhor, de orarmos pela Tua obra, Senhor, de participarmos, Senhor, da glória do Teu Evangelho, Senhor, lá na Europa, através das nossas orações, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a terra da Itália, Senhor, essa terra que há tanto tempo, Senhor, tem sido assolada com a iniquidade, Senhor, dos corações humanos, que cada dia, Senhor, mais cresce na corrupção, Senhor, do catolicismo, Senhor, nas trevas da bruxaria, Senhor, e da necromancia, Senhor. Peço que o Senhor tenha piedade daquela terra, Senhor. Piedade das más obras, Senhor, da ganância daquele povo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e faça com que a obra que já começou lá, Senhor, venha conduzir, Senhor, vitoriosamente, Senhor. Venha crescer, venha se fortificar, que as pessoas, Senhor, vejam que há um Senhor no céu, Senhor, e que elas não podem, Senhor, viver da maneira como quiserem, Senhor, sem que alguém veja, Senhor, e que o justo juiz esteja percebendo, Senhor, e anotando tudo nos livros eternos, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, por essas almas. Que o Senhor faça com que elas tenham pelo menos a oportunidade, Senhor, de ouvir do Teu Evangelho, Senhor. De ouvir da palavra, Senhor. Ouvir das boas novas, Senhor, do Teu reino. E eu peço, Senhor, que haja lá arrependimento, mudança de vida para a Tua glória, Senhor, e louvor do Teu nome. Em nome do Teu Filho, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém. Senhor, aqui na Tua presença, Deus, em primeiro lugar, quero Te louvar, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estar aqui, Deus, na Tua igreja, para, Deus, entender, Senhor, o Teu propósito, Deus, diante de nossas vidas, Deus, para as pessoas, Deus, que precisam do Senhor. Eu quero deixar diante do Senhor, Deus, as nossas vidas, que o Senhor venha, Deus, realmente, Deus, estar nos usando, Senhor, na Tua obra, mas que nós possamos, Deus, estar ciente, Deus, que nós devemos orar, mas que nós também, Deus, possamos colocar, Deus, diante do Senhor, Deus, recursos para ajudar, Senhor, os Teus servos, Deus, que está, Deus, na batalha, Deus, ali, Senhor, na Itália, que o Senhor venha, Deus, estar abençoando a vida do pastor, Deus, dos seminaristas, que o Senhor possa, Deus, estar, Deus, usando, Senhor, essa igreja, Deus, que essa igreja, Deus, venha ser, Senhor, um instrumento, Deus, de bênção nas Tuas vidas, nas Tuas mãos, e que, através, Deus, dessa igreja, Deus, muitas vidas, Deus, possa ter um encontro real com o Teu Filho Jesus, Senhor. Abençoe, Senhor, esse projeto, Deus. Que esse projeto, Deus, venha ser um projeto para a honra e glória do Teu nome, Deus. Senhor, que nós possamos, Deus, realmente, Deus, estar, Deus, engajado nessa obra, Deus, de corpo, Deus, e alma, Deus. Que nós possamos, Deus, juntos, Deus, estar com o joelho no chão, clamando, Deus, ao Senhor, que o Senhor possa, Deus, estar salvando vida, Deus. Vem estar dando, Senhor, sabedoria, Deus, para o pastor, Deus, que está ali na frente, Deus, do trabalho, família, e que essas igrejas, Deus, que está sendo, Deus, ali, Deus, abençoado por Ti, pode ser realmente, Deus, uma igreja usada pelo Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estar, Deus, trabalhando para o Senhor. Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, podem sentar. Eu gostaria de chamar o pastor aqui, por favor, pastor. Nós vamos ter o nosso cultinho, tá bom? Então, vou pedir para que as crianças venham aqui também, as crianças até 8 anos. Venham aqui à frente, os tios também. Não, porque de repente seria legal. Não sei. Então é melhor ter o cultinho, né? Vamos orar? Cadê as nossas crianças?
As minhas estão dodóis, gente, então orem por elas, tá? Tá vindo aqui, isso. Aí, chegou. Vamos. Tem um capotado lá atrás. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos também ministrar a Tua palavra a crianças. Que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas, aceitando o culto, e que o Senhor possa estar abençoando os professores também nessa tarefa tão especial de ensinar a Tua palavra para elas. Ajuda, Senhor, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem ir. Irmãos, enquanto vocês conseguem parar de olhar para as crianças e voltam a olhar para a gente aqui, Deus tem falado conosco essa noite. Pastor, eu pedi para que o pastor Alessandro compartilhasse o projeto da igreja deles lá, projeto de construção, um pouco do trabalho deles. Então ele vai dar continuidade nesse momento, mostrando um pouco do trabalho deles lá na igreja de Mantova. Obrigado. E quando nós entendemos que nós somos loucos para o mundo, agora vamos a ser loucos até o fundo, né? Mais loucos agora. E nós temos isso sou eu com o pastor Fábio lá na Itália, e a Itália, pode passar, sim. A Itália é essa. E lá no norte da Itália tem uma pequena cidade de nome Mantova, que tem 60 mil habitantes, a cidade mais antiga da toda a Itália. Ela tem 3.500 anos de história. Né? Foi a primeira cidade fundada lá na Itália. Né? E essa é a minha cidade muito linda. Muito linda. Sinto falta dela. E lá temos um grande desafio, né? Não somente conquistar os italianos, mas também construir o primeiro templo batista do norte da Itália. E é um sonho, sonhos que nós temos, né? E o terreno pode passar. É 4.200 metros quadrados, né? Nós estamos construindo um templo deste tamanho. Tamanho, se diz? Tamanho, sim. E somos no final da obra, o custo é 1.500.000 euros. Loucura para o mundo e também, às vezes, loucura para nós. Porque nós não somos nem industriais, nem pessoas ricas, muito simples, né? Mas nós não achamos, porque achamos que tem uma colocação mais de insegurança, né? Nós cremos que vamos a fazer esta obra para a glória de Deus, né? Terminar. E nós sonhamos, agora somos 150 membros na igreja, né? Mas nós sonhamos para 600 membros. Eu sei que para aqui, para o Brasil, 600 não parece um número muito grande. Sabe quantos batistas está em toda a Itália? 7.000. Afinal da obra, se Deus vai dar certo, nós seremos o 10% de todos os batistas italianos. 10%. Gente, você pode imaginar, uma igreja, 10% do crentes brasileiros, quanto é? Mais ou menos 10 milhões. Você pode imaginar uma igreja de 3 milhões. Né? Esse é o nosso sonho. E será que vai acontecer tudo isso? Eu acho que sim. Sabe por quê? Para causa nossa, nada acontece. Para causa do nosso Senhor, que Ele é muito grande, e colocou este sonho no nosso coração. E aqui estão 150 loucos que sonham, continuam a sonhar. Né? Esse é o nosso trabalho lá na Itália. Eu estou aqui para compartilhar com vocês este projeto que nós temos lá na Itália. E eu gostaria que você pode
Se você quer, né, compartilhar conosco a sua fé, que este trabalho vai terminar, se você pode ficar de pé e dizendo: Deus, eu sei que você vai dar certo e o trabalho será terminado. Amém? Você que crê, fica de pé. Amém. Por favor. Pastor, pode vir aqui, por favor, orar mais uma vez? Irmãos, a igreja de Mantova é a maior igreja da Itália, do norte da Itália. Dentro das igrejas tradicionais, é a maior igreja do país, do tamanho da nossa igreja. Já pensou se a nossa igreja fosse a maior do Brasil? E o que eles têm feito lá, né? Nós temos feito muita coisa também, graças a Deus, e podemos continuar, e agora também junto oramos com os irmãos. Eu gostaria de pedir que o pastor finalizasse orando por esse projeto dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito a tua luz brilhar, Senhor, pelo teu poder. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem motivado, tem transformado. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem enviado os recursos, as pessoas, os profissionais. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mova o nosso coração, que o Senhor mova o coração da igreja brasileira, que o Senhor possa estar movendo quem o Senhor quiser, para que essa obra, que tem como o alvo principal a tua glória, que ela seja concluída, Senhor, e que possa ser ali um monumento do teu poder naquela cidade, que seja ali erguidas realmente um templo que demonstre para todos, que fique patente a tua grandiosidade, o teu poder e os milagres que o Senhor é capaz de realizar. Senhor, continua motivando aqueles irmãos, continua, Senhor, motivando aqueles obreiros naquele local, e que o Senhor possa provocar, Senhor, um avivamento naquele país. O Senhor possa estar movendo com o teu Santo Espírito, tirando as barreiras, os empecilhos, as dificuldades, e que o teu Evangelho cresça naquele local. Pedimos a Deus pela tua misericórdia, que o Senhor possa estar levantando obreiros, convertendo pessoas, enviando também mantenedores, abençoando, Senhor, os missionários, os autóctones que já estão lá, que o Senhor possa estar abençoando ricamente, que o Senhor possa estar implantando uma escola teológica forte, séria, bíblica e abençoadora naquele local também. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos da tua graça. Usa-nos, ó Deus, da forma que o Senhor quiser. Senhor, essa igreja é tua, Senhor, essas ovelhas são do Senhor, que o Senhor possa nos usar como aprouver ao Senhor. Tem misericórdia de nós e direciona-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Isso. O pessoal pode sentar. Ok, né? Vou explicar para o pessoal. Sim. Se o senhor quiser ficar aqui, pastor, o senhor me ajuda se eu errar. Irmãos, esse prédio que eles estão construindo lá, para 600 pessoas, um dos objetivos dele é construir, no norte da Itália, um seminário teológico, porque lá não tem seminário para treinamento. O pastor Alessandro está estudando online, não é isso? O seminário que ele tem feito é online e treinado, também aprendido com o pastor Fábio, lá em Mantova. Então, existem várias formas de nós podermos ajudá-los. Vocês viram ali, PAM, Programa de Adoção Missionário. O que é isso? A Convenção Batista tem dentro de si uma junta, um grupo que trabalha servindo aos missionários, enviando missionários, sustentando missionários. E a junta, então vamos olhar para o Rafa, depois vocês olham para mim. Olha o queridão. Foi eu que pedi. Não, eu sei, mas é que o pessoal não consegue não olhar. Irmãos, a junta, quem sustenta os missionários não é a junta. Quem sustenta os missionários são as igrejas batistas. Essa oferta que nós levantamos agora, mês passado, né, de missões mundiais, nós repassamos para eles. Porque os missionários abrem mão de tudo, abrem mão de suas vidas, de seu trabalho. Vocês viram o pastor Alessandro falando do trabalho dele,
com uma empresa que trabalhava junto com a Petrobras, ele abre mão disso para se dedicar totalmente à igreja do Senhor. E a Bíblia deixa claro que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho, inclusive financeiramente. Então, os missionários são sustentados por nós. Eu sei que o pastor Charles, ele auxilia no sustento de vários missionários. Eis aqui um deles falando. Muitos irmãos da igreja auxiliam no sustento de outros missionários. Muitos irmãos da igreja auxiliam e auxiliam muito. Talvez você nunca participou de um projeto desse, você nunca adotou um missionário. Existem dois tipos de adoção. A adoção de intercessão, ou seja, eu quero me comprometer a orar constantemente por aquele missionário ou por aquele projeto. E também a adoção financeira, eu quero me comprometer a mensalmente auxiliar no sustento do missionário com um valor mínimo de R$20. E isso, para nós, sabemos que Deus pode fazer muita coisa. Quem vive do Evangelho sabe que com R$20 nós podemos fazer muita coisa, né? Irmãos, nós podemos ajudá-los, nós podemos, no mínimo, nos comprometer orando. Eu tenho aqui alguns panfletos que ele trouxe, um templo para Mantova. Talvez você pense, poxa, eu queria ajudar, eu queria dar uma oferta, mas a minha oferta é pequena, não fique com vergonha. Deus pode multiplicar aquilo que nós damos. Ou talvez você tenha se sentido incomodado, falando, poxa, tantos desafios ele tem enfrentado lá, feito um seminário à distância, online, nós aqui com a oportunidade de estudar a Bíblia constantemente, temos um micro seminário dentro da nossa igreja, e talvez você queira dizer, poxa, eu quero orar mais pelos missionários. Você pode se comprometer, mas você também pode, para se comprometer a orar, preencher esse papel aqui, que você pode pegar depois comigo. Por quê? Porque se você preencher esse papel, aqui em cima tem a opção dizendo, desejo participar da obra de evangelização mundial como? Ofertando, intercedendo, ou seja, orando, mobilizando minha igreja, desejo participar como voluntário ou desejo me tornar um missionário. Se você quiser, você pode optar por uma dessas colocações aqui. Se você desejar orar por missões, você preenche isso. Por quê? Porque mensalmente, vamos dizer que você queira orar pela vida do pastor Alessandro, mensalmente ele envia uma carta para você, dizendo quais são os pedidos dele, dizendo o que ele tem passado por lá. Então, se você quiser, você pode depois pegar isso aqui comigo, e aí você pode se comprometer a orar, e esse papel é importante porque você vai receber informações. Se você auxiliar financeiramente, você vai receber relatórios mostrando que o seu dinheiro não está indo para o bolso de um ou de outro, mas está sendo investido na obra de Deus. Nós levamos isso muito a sério, e nós falamos também dessa questão financeira com muita seriedade. Eu gostaria de pedir para que o pastor viesse aqui e encerrasse esse tempo nosso, mas se você quiser depois se comprometer a orar ou mesmo a contribuir, seja com o pastor Alessandro, seja com a construção ou com a igreja de Mantova, me procure depois, pegue aqui um panfleto para você preencher e receber informações deles, tá bom? Que nós levamos missões mundiais muito a sério. Nós não brincamos com o reino de Deus. Nós queremos continuar louvando e servindo ao nosso Deus com seriedade. Foi por isso que nós trouxemos o pastor Alessandro aqui, porque é sempre bom ouvir de alguém que está lá. Nós levantamos uma oferta agora, mês passado, e aí você está vendo, olha, o dinheiro que nós levantamos vai ser repassado parte deles, para ajudar no projeto da construção deles lá. Nós não brincamos com o reino de Deus, e queremos que a igreja entenda isso, e continue se envolvendo cada vez mais com missões. Enquanto servimos aqui, continuamos servindo a nossa região, ao nosso estado, ao nosso país e os confins da terra, porque somos igreja do Senhor. Não somos nossa igreja, mas somos dele. Amém, irmãos? Pastor, vamos orar? Importante os irmãos lembrarem que o nosso projeto de construção também é para que a gente, não pagando aluguel, esses recursos possam ser usados para a gente investir mais na obra de missões, né? E nós já temos orado há algum tempo pela Itália. Então, quero encorajar você realmente a se tornar um mantenedor de oração lá do trabalho lá. E também, quando você investir aqui também na nossa construção, que você possa entender que isso também vai ser um investimento lá, porque a gente não pagando o que a gente paga aqui, a gente vai poder investir mais, não só com ofertas esporádicas, mas com adoções de forma mais integrais. Irmãos, vamos encerrar esse culto orando ao Senhor. Eu pedi que você se coloque de pé.
que você possa estar orando por isso, lembrando do pastor também, no ministério que ele tem, nos desafios que ele tem lá na Itália. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pelo desafio que recebemos nessa noite. Pedimos que o Senhor possa nos usar conforme a tua vontade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar enviando os recursos a essa igreja para que ela possa terminar a construção do seu templo. Ó Deus, nós queremos agora de uma forma especial pedir a tua bênção para aqueles irmãos amados que são os italianos que o Senhor tem convertido para o Senhor. Ó Deus, fortalece os teus servos, traz motivação ao coração deles, não deixe eles desanimarem, Senhor, mas que o Senhor possa estar dando frutos, motivando, abençoando, livrando, Senhor, das perseguições, dando vitória a cada um deles. Ó Deus, pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Nós vamos ter a nossa cantina missionária, tá? E é bom lembrar que assim, você não está pagando por um lanche. Você está dando uma oferta e de brinde você ganha um lanche. Tá bom? E hoje nós vamos ter um lanche especial e parte dos recursos desse lanche, ou melhor, todos os recursos desse lanche é para a obra missionária. É uma cantina missionária. Então, quando você investe ali, você já está também investindo em missões. Tá bom, meu povo? Que Deus abençoe cada um. Quero mais uma vez também agradecer o pessoal que esteve conosco pela internet. Que Deus abençoe ricamente. Pastor Marcos Alexandre, esposa, que estiveram conosco. Que Deus abençoe. Bom descanso. Aproveitem, né? E que Deus abençoe cada um. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe. Pessoal, o pastor também vai permanecer conosco, então vem aqui, dá uma palavra de encorajamento, pastor. Se você tem alguma pergunta, aproveita, conversa com ele. Se você quer treinar o seu italiano, aproveita também para conversar com o pastor. Temos aqui, quem é descendente de italiano? Só para eu ter uma ideia. Aí, ó, que benção. Aí, ó. Só não fala niente de italiano, né? Mas aproveita aí para tentar. Deus abençoe, gente.